Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. O pastor estará fazendo a leitura. Livro de Jó. Enquanto as crianças saem, os irmãos fiquem à vontade para abrir a palavra de Deus. Eu estarei fazendo a leitura. Só um momentinho, irmãos. No capítulo 1, a partir do versículo 13. E eu peço por gentileza que a igreja se coloque de pé para essa leitura. Capítulo 1, a partir do versículo 13, e depois o capítulo 2. Eu peço o máximo de atenção de todos, irmãos, porque certamente o Senhor quer continuar falando conosco nessa noite, né? Cada parte desse culto Ele já está falando. Até aqui nós oramos, louvamos, ouvimos aí as bênçãos, testemunhos, a ministração do louvor, mas agora é o momento de nós ouvirmos a voz de Deus através da palavra de Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então deixe o Espírito de Deus falar com você nesse momento, não deixe nada tirar sua atenção, não converse, não saia, a não ser em caso de emergência, fique atento, deixa o Senhor falar com você. Jó capítulo 1, a partir do versículo 13, assim diz a palavra de Deus. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas, e eram 7 filhos, irmãos, e 3 filhas, total de 10, estavam juntos em comunhão. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Os 10 filhos de Jó morreram de uma vez. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto,
Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Após essa leitura, trago como tema à igreja nessa noite o seguinte: na sua dor, adore ao Senhor. Vamos todos falar juntos? Na sua dor, adore ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, que através da Tua palavra, o Espírito do Senhor aqui presente em nós, possa, Pai, continuar falando e nos fortalecendo. Seja o que for, ó Pai, que cada um que aqui estiver passando, mas através da Sua palavra que acabamos de ler, já aprendemos que a nossa atitude deve ser de adoração. Continue a falar conosco agora, Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Na sua dor, adore ao Senhor. Eu sei que esse tema é muito claro, porque é isso que nós vemos Jó fazer diante de tamanha dor. Pois no próprio finalzinho aqui do capítulo 2, na parte final, aqueles amigos de Jó que foram visitá-lo vão dizer: pois viam que a dor era muito grande. Eu creio que nenhum de nós aqui, por mais que estejamos nesse momento passando por dores, mas podemos dimensionar o que Jó aqui estava passando, irmãos.
Nós vemos, eu não fiz a leitura do versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 1, mas você pode fazer e acompanhar aí junto com o pastor o que está ocorrendo. O texto, logo no início do capítulo de número 1, vai dizer que não havia na terra homem como Jó. Havia um homem, diz o texto, na terra de Uz, cujo nome era Jó. E diz o texto que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Então era um homem, irmãos, que realmente buscava ao Senhor, temia ao Senhor e obedecia ao Senhor. E esse homem era muito rico, possuía muita riqueza e era o maior de todos. O texto vai dizer isso, versículo de número 3, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, então empregava muitos. De maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. E diz o versículo 2 também, que lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Então Jó era um homem cheio de herança do Senhor, né, irmãos? Hein? Quem tem a coragem de seguir esse exemplo? Irmãos, só o versículo 2 já posso afirmar que não tem ninguém aqui como Jó. Há alguns dias atrás teve um varão aqui, né, que é meu pai, né, que teve 13 filhos. Tem 13 filhos, né? 9 do ventre de nossa mãe, né, Eliane? E mais 4 que eles criaram. São 13 filhos, né? A geração passada tinha mais filhos, né? A geração presente, infelizmente, está cada vez mais pobre, né? Com poucos filhos, né? E nós vamos sentir falta disso na eternidade, viu, irmãos? Que esses abençoados aí que tiveram muitas heranças e andaram no caminho do Senhor, irmãos, imagina quanta riqueza nos céus eles terão. E quantos deles eles encontrarão, né, irmãos? Quantos deles eles encontrarão que saíram deles? Mas agora esse não é o assunto principal aqui. O que eu quero destacar aqui nessa noite, que nós estamos diante de um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que tinha filhos e filhas, um homem rico, um homem próspero, um homem que Deus abençoou muitíssimo. E a família dele tinha um detalhe, que era uma família unida, irmãos. Não havia contenda entre os irmãos. Olha o que diz o versículo 4, seus filhos iam às casas uns dos outros. Amados, será que hoje ocorre isso? Havia uma comunhão, faziam banquetes, e cada um por sua vez. Semana que vem é lá em casa. Aí o outro, semana que vem é lá. Eu tenho quase certeza que no meio desses 7 filhos tinha algum Moisés ali, eu tenho quase certeza. Não é possível que Jó não colocou o nome de Moisés, já tinha que ter. Né? Vamos lá na casa do Moisés, vamos lá na casa do Isaac, vamos lá na casa da Sara, né? Vamos lá na casa da Rebeca, eram 3. Imagina o mimo que ela devia ter dos irmãos dela. Né? 7 varões, 3 varoas. Eles deviam cuidar de forma muito especial. E cada um por sua vez. Então havia um revezamento. Né? Mandavam convidar suas 3 irmãs. Convide as irmãs. Coisa linda. Que comunhão, né, irmãos? Havia um ambiente familiar de alegria, de comunhão. O versículo é claro isso. Comiam e bebiam, deviam, né, ali se confraternizar, havia alegria entre eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos. Agora, por que essa unidade? Irmãos, a diferença aqui, havia alguém ali promovendo tudo isso. E esse era Jó. Porque passava um tempo, ele chamava seus filhos e os o quê? Santificava.
E ele dizia, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Eram 10, então os holocaustos ao Senhor eram de acordo com os 10. E ele pensava assim, Jó, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó o quê? Continuamente. E aí, pai, você tem feito isso para os seus filhos? Hein? Ou é a sua esposa que tem feito? É triste ver quando a gente ouve que é a esposa que tem que orar pelos filhos. A esposa que tem que ir lá orar. A esposa que tem que chamar para vir para os cultos. A esposa que tem que ler a palavra. Não é isso que nós vemos aqui, não. O sacerdote do lar, Jó, continuamente realizava sacrifício pelos seus filhos, que assim era aqui na antiga aliança. Havia o sacrifício do cordeiro, do animal. Depois de Cristo Jesus não houve mais necessidade, mas Jó era um homem temente, obediente, e assim ele fazia por cada um dos seus filhos, e os seus filhos cresceram em unidade e no temor ao Senhor. Até, irmãos, que vem a prova. Até porque Jó ainda não estava no paraíso. Veio as lutas. O Senhor reúne seus filhos, seus anjos, provavelmente, diz aí o versículo 6, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, provavelmente aqui são os anjos do Senhor, aí vem um intruso ali, irmãos. Esse que você já sabe quem é, nosso inimigo, Satanás. Sempre se metendo nas coisas de Deus para destruir. Sempre se metendo na coisa de Deus para destruir sua vida, sua família, seus filhos, seu casamento, seus bens, sua saúde. Ele odeia tudo isso. E pode ter certeza, igreja, que se não fosse a boa mão de Deus, eu e você não estaríamos aqui. E nem a Débora poderia estar aqui agradecendo. Está na prova, mas faz bem, né, filhinha? Ela sabe. Né? As provas, irmãos, nos deixam mais pertinho de Jesus. Estava tudo bem, tudo correndo bem, aí chegou o intruso, o infiltrado, né? No meio dos filhos de Deus, para perturbar, para tirar a paz, para tirar a alegria. E o Senhor pergunta a ele, de onde vens? E ele vai responder, no versículo 7, de rodear a terra e passear por ela. É esse o papel dele, irmãos. Lembra 1 Pedro, capítulo 5? Que nós devemos vigiar e orar, porque ele anda em derredor de vós, bramando como leão que ruge, buscando alguém para... Então, acho que ele não estava ali doido para devorar Jó. Doido, odeio esse Jó. Odeio esses filhos, odeio tudo isso. O Senhor sabia que ele odiava. O Senhor sabe, irmãos, todas as coisas. O Senhor aqui não, Deus aqui não está de brincadeira, irmãos. Deus está trabalhando. Por que Deus permitiu isso? Porque Ele está trabalhando, irmãos. Pensa só, se esse momento não tivesse ocorrido, esse livro não existiria. E não estaria edificando e transformando milhares e milhões de vidas ao longo dos séculos. Eu não estaria lendo ele aqui hoje para fortalecer você na luta que você está passando. Então Deus estava trabalhando. Ele está no controle. Mas ele vai dar uma linhazinha para Satanás, só para Satanás pensar que ia ganhar a briga. Aí ele vai dizer, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Lógico que ele observou. Deus sabia que ele tinha observado, assim como ele observa você. Você acha que Satanás não observa você? Não sabe quem é você?
não sabe o que se passa com você. Temos Deus cuidando de nós, irmãos, mas pode ter certeza que Satanás observa você. Aí o Senhor vai dizer, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desejava no mal. Olha o que o Senhor, palavra de Deus, não há na terra homem como ele. Aí respondeu Satanás. Aí, irmãos, ó, Satanás é sempre da oposição. Ele é sempre do contra. E é lógico que ele vai ir contra Deus. Ele vai dizer, respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde, ou seja, Jó, teme a ti? Ah, teme coisa nenhuma. Ele está provocando Deus, irmãos. Satanás é usado, né, irmãos? Ele provoca o próprio Deus. Porque o Senhor havia acabado de falar para ele, que não há na terra homem semelhante a Jó, íntegro, reto e temente a Deus. Aí Satanás responde assim ao Senhor, porventura Jó teme ao Senhor? Acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? O Senhor que deu tudo isso para ele. A obra de suas mãos abençoaste, Deus, e os seus bens se multiplicaram na terra. Agora, faz o seguinte, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tens, tudo que ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Irmãos, isso aqui é para nós, irmãos. Satanás está afirmando diante de Deus que Jó não temia coisa nenhuma. É porque ele tinha bens, tinha riqueza, Deus abençoava ele, e por isso que ele temia ao Senhor. Toca no bem dele para ver se ele vai te adorar. Toca. E aí o Senhor vai dizer a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Misericórdia, irmãos. Misericórdia de Jó. E Satanás, tendo a autorização do Todo-Poderoso, não podia tocar na vida dele, mas podia tocar em tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Irmãos, tudo que ele tinha, suas ovelhas, seus bois, morrem tudo. De um dia para o outro não tem mais nada, fogo cai do céu, o ladrão vem, o mercenário chega, a tempestade, a desgraça, os filhos dele que estavam em comunhão, em alegria, morrem todos num só dia. Satanás, ele vem, irmãos, como Deus permitiu, ele não vem de maneira suave, não. Vou fazer um pouquinho de cada vez, só para não pegar pesado para Jó. Não, irmãos, ele vem e traz as notícias ruins assim, ó, chega tudo de uma vez. De onde aparecer esse... E sempre poupava um para levar notícia, né? Vai lá, leva notícia, vai lá, leva notícia, vai lá, leva notícia, vai lá, leva notícia. Aquele dia que chega a notícia ruim, né, irmãos? Misericórdia. A prova chegou. A prova do desemprego, a prova da enfermidade, a prova da infidelidade, a prova da família que acabou, a prova do dinheiro, a prova da dívida, a prova da conta que você não esperava, a prova da morte, a prova do diagnóstico do câncer sem cura. Chegou, a dor chegou. A dor chegou na vida de Jó, irmãos. E como agiu Jó? Ele adorou. É isso que nós vemos, irmãos. Porque assim que ele recebe todas essas notícias ruins, olha o que ele vai fazer.
a partir do versículo de número 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Eu nem combinei nada com o nosso irmão Irá sobre a última música que nós acabamos de cantar aqui. Sobre essa ministração que ele fez. Parece até que ele sabia o que eu ia pregar. Talvez você vai dizer, pastor e o Irá tinham combinado. Às vezes eu gosto desse jeito, sem combinar nada, para deixar o Espírito de Deus confirmar. Porque o que Jó fez aqui foi se humilhar, irmãos, em adoração. Diante de tanta dor, Jó adorou. Primeiro ponto da mensagem, Jó adorou reconhecendo quem ele é. Ele é Deus. Foi isso que Jó fez. Jó reconheceu quem é Deus. Quando ele se humilha diante dele, ele rasga o seu manto, depois daquelas notícias ruins, notícia de perca, notícia de... Ele estava falido, irmãos. Totalmente falido. E não só falido, ele entra agora num estado de luto, de morte. Seus 7 filhos e suas 3 filhas morreram. Lembra que Satanás falou para Deus? Toque em tudo que ele tem. Tudo que ele tem. Tudo que Jó tinha, o diabo tocou. Tocou nos bens, tocou nos filhos. Ele perde tudo. E o que Jó faz? Jó rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, lança-se em terra e adora ao Senhor. Ele reconhece quem é Deus, o soberano, o Criador, o que continua no controle da minha vida, o Todo-Poderoso, o Santo de Deus. A irmã falou aqui, e a mulher, pastor? Ele tocou também, porque a mulher manda Jó fazer o que, irmãos? Amaldiçoar Deus. A mulher ali torna-se um instrumento maligno. Ele perde tudo. Perde os filhos, perde os bens, perde o apoio da mulher, está sozinho. E o que ele faz? Ele adora. E nós vemos que ele adora porque ele reconhece quem é Deus. O Deus soberano, o Deus criador, o Deus que deu e o Deus que tirou, o Todo-Poderoso, o Santo Deus. Isso me faz lembrar do texto de Isaías, capítulo 6, de 1 a 8, quando morre o rei Uzias, 52 anos de reinado, irmãos, Uzias teve. Era um rei amigo do povo e amigo do profeta Isaías, que estava começando o seu ministério. Era um momento difícil na vida do povo e na vida daquele profeta, diante de um povo com coração duro. E eu creio que ele também devia estar questionando Deus, porque o texto enfatiza a morte de Uzias. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Se puder colocar aí, por favor. Uzias havia acabado de morrer, era um momento de luto, e antes da morte dele ele sofreu com lepra. E por que isso ocorreu? Uzias era um bom rei, Uzias era um homem que temia o Senhor, mas em algum momento do seu reinado, ele se envaideceu e foi fazer algo que não pertencia a ele, e a lepra veio sobre ele, e o luto, a morte veio sobre ele, e o luto chegou na vida do povo e na vida do profeta. E o Senhor se revela a Isaías, mostrando a Isaías que ele está no controle da história,
que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele vive. E ele, ao ter a visão do trono de Deus, irmãos, o que vai ocorrer? Continua no texto, por favor. Ele vai ter a visão do trono, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Pode passar, por favor, versículo 3. Versículo 4. Versículo 5. Então disse eu, ai de mim. Eu creio que depois dele ver a glória de Deus, irmãos, se havia algum questionamento, ele para de questionar, e ele reconhece a sua pequenez e a soberania de Deus diante daquele quadro de luto. Ele vai dizer, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E se o lábio é impuro, significa o quê? Que o coração é impuro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, provavelmente ele falou que não deveria ter falado com relação à morte de Uzias. E muitas vezes nós somos assim, irmão, diante da dor. Falamos demais. Começamos a questionar o nosso Senhor e Criador. Como se nós soubéssemos mais do que Ele, né, irmãos? E ele, ao ver a glória de Deus, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o quê? O Rei, o Senhor dos Exércitos. E o que vai ocorrer com ele pode passar. Então, dos serafins, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com sua tenaz, e, versículo 7, com a brasa tocou a minha boca. Certamente Isaías falou demais. E na hora da nossa dor, irmãos, muitas vezes falamos demais. Culpamos Deus, culpamos o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, o pastor, o governo. Isaías precisava ser purificado. Falou demais. Estamos falando de um profeta, hein, irmãos. Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade, então havia iniquidade, foi tirada, e perdoado o teu pecado. Voltando para Jó, capítulo de número 1, irmãos, como aprendemos com esse homem de Deus. O que ele faz em meio a esse momento de dor, ele adora ao Senhor, reconhecendo quem é Deus. Eu não sei qual a dor que você está passando hoje, irmãos. Seja qual for ela, por maior que seja, adore ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus da sua vida. Que Ele é Criador, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele está no controle, que Ele está aqui, e que Ele está conduzindo você, que Ele nunca te abandonou, e que Ele jamais vai te abandonar. E cuidado com os seus lábios. Cuidado com o que sai da sua boca no momento de dor, com o que sai da nossa boca. E se você está passando esse momento de dor, e saiu da sua boca algo que você sabe que desagrada ao Senhor, é noite de você pedir a Ele que Ele, com a brasa viva do altar, ou podemos dizer com o sangue precioso de Jesus, purifique você, purifique os seus lábios desse pecado. Porque se os lábios estão impuros, o coração está impuro. Em meio à dor, adore ao Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que Ele é o nosso Criador e Senhor, reconhecendo que Ele é o Santo, como estão os serafins nesse exato momento, e querubins,
Santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Segundo ponto dessa mensagem, na sua dor, adore ao Senhor, reconhecendo que tudo que temos é do Senhor. Tudo que temos é do Senhor. E Jó vai nos ensinar isso no versículo 21, E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, com essa palavra aqui, Jó lança por terra o ataque de Satanás. Lembra que Satanás falou para Deus? Nós lemos aí, no versículo de número 10 do capítulo 1. Satanás vai dizer para o Senhor: acaso não cercastes, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Obra das suas mãos, abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Versículo 11, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó havia acabado de perder tudo. E ele se humilha, reconhecendo quem Deus é, e reconhecendo que tudo que ele tinha pertencia ao Senhor. E em meio a toda aquela dor, ele vai dizer, ele vai declarar: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Oh, amado, nossos anos de vida Ele que deu, nossa família Ele que deu, nosso casamento, nossos filhos, nosso carro, nosso emprego, foi Ele que te deu tudo isso. E Jó sabia toda aquela riqueza, os seus 10 filhos, e o Senhor tirou tudo dele. E ele vai exaltar o Senhor. Exaltou no momento da riqueza e exaltou no momento da pobreza. Porque ele literalmente perde tudo. E ele vai dizer: bendito seja o Senhor. Olha que lábios, irmãos, desse homem. Não é por um acaso que o próprio Deus vai dizer e declarar que não havia na terra homem como ele. Quando Deus fala isso, irmãos, ele sabia o que estava falando. Por isso, diante de uma atitude dessa, nossa oração tem que ser: Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, e atribua a mim essas características. Porque diante de coisas bem menores eu tenho reclamado, eu tenho murmurado, eu tenho blasfemado, eu tenho desanimado. Basta acontecer algo com meu filho que pronto. Basta acontecer algo com a minha saúde que pronto. Basta acontecer algo com as minhas finanças que pronto. Basta acontecer algo com o meu casamento que pronto. Irmãos, acima de tudo isso, a Deus. Acima de tudo isso que Deus te deu, Ele continua ativo na sua vida. De tudo. Porque Jó perde tudo. E aqui ele lança por terra, irmãos, quando Satanás afirmou para Deus, insultando Deus, não crendo na palavra de Deus, toca no que ele tem para ver se ele não blasfema. E aqui, irmãos, Jó não blasfema. E aí nós entramos no capítulo 2 e no último ponto dessa mensagem. Jó adorou então, irmãos, só lembrando, reconhecendo quem é Ele, quem é Deus. Segundo, reconhecendo que tudo que ele tinha vinha do Senhor. E terceiro, ele adorou ao Senhor em meia dor, conservando, mantendo a sua integridade. Porque aí vem o segundo capítulo. Porque o primeiro capítulo, Jó venceu, né, irmão? Parece que a prova acabou, né? Acabou a prova, porque ele venceu. Ah, irmãos,
Satanás não estava satisfeito. Queria mais. Porque Satanás é assim, irmãos. Ele nunca está satisfeito. Ele já destruiu uma parte, quer destruir muito mais. Por isso, qual for a sua dor, seja ela qual for, irmãos, façamos como Jó, se humilhe diante de Deus. Essa prova vai passar e você vai vencer. Mas adore ao Senhor. Adore. Capítulo 2, olha só novamente. Deus chama os filhos dele, os anjos dele. Vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também quem? Aí, não precisa nem falar o nome dele, né, irmãos? Um intruso, um infiltrado. Um inimigo de nossas vidas. E o Senhor agora vai falar para ele, né? Aí, viu? Eu não te falei que meu servo Jó realmente era meu servo, aí, ó. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Ele respondeu a mesma coisa. Olha o que Satanás responde. Pela segunda vez, de onde ele vinha, irmãos? Rodear a terra e passear por ela. Estou no versículo 2 do capítulo 2. Porque esse é o papel dele, irmãos. Ele é contínuo nisso. Não é porque ele rodeou a sua vida ontem que ele não vai rodear amanhã. E nem hoje. Por isso não é porque você venceu uma luta hoje que você não vai ter outra amanhã, amado. Porque ele continua no papel dele, até um dia ele ser lançado no lago de fogo, como será. Mas até lá, ele está fazendo isso aqui. E ai de nós se não fosse o Senhor, né, irmãos, a nos guardar. E esse é o papel dele. Perguntou o Senhor a Satanás novamente, observaste meu servo Jó? Jó agora está sem nada. Perdeu tudo. A mulher dele, irmãos, está... A Bíblia nem fala aqui, né, irmão? Porque senão ia ser um mau testemunho aqui. Pode ter certeza que ela aqui já estava em luta, em tristeza, em depressão, em angústia. Ela perdeu os 10 filhos dela. Perdeu toda a riqueza dela. E agora, irmãos, olha o que vai ocorrer. Aí o Senhor vai dizer para Satanás, finalzinho do versículo 3, ele conserva a sua integridade. Por isso que o ponto esse último ponto é, ele adorou o Senhor conservando a sua integridade. Porque é o mais difícil em nós, irmãos, conservar a integridade em meio à prova. Um momento muito difícil a gente conservar a integridade em meio à prova, quando falta dinheiro. Aparece sempre alguém querendo dar um jeitinho de maneira errada, né, irmãos? Sugerindo você seguir um caminho errado. O que tem? Todo mundo faz. Ah, ninguém paga, eu não vou pagar também não. Ah, está todo mundo no vermelho, o que tem? Eu só sou mais um. Você não é mais um não, porque você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem uma integridade a manter. E Satanás agora... Satanás quer derrubar a integridade de Jó de qualquer jeito, porque o Senhor havia dito que não havia na terra homem íntegro como ele. Nos bens Satanás já perdeu, nos filhos Satanás já perdeu. Aí agora o que Satanás vai dizer, olha, versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Misericórdia, irmãos. Satanás dizendo ainda, estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos. Presta atenção nisso, irmãos. Nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Levinho, né, irmãos? Coisa fácil, né? Simplesinho, né? Um tumorzinho só, ele foi ali, tomou uma
uma dipirona, né, que na época devia ter, né? Tomou uma morfina, né? Tranquilinho. Tumorzinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Irmãos, tumores em todo o corpo dele. Jó virou um tumor vivo, irmãos, uma chaga viva. E o detalhe, ele tocou nos ossos e na pele. Imaginem as dores que Jó sentia. Ó, tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar. Agora imagine o cheiro, irmãos. O cheiro de Jó. Olha a sua mulher, agora a mulher acabou. Deus não existe. Deus. Tão louco. Deus. Você, desse jeito aí. A mulher dele devia falar com ele assim, né? Com a mão no nariz. Sentado, ó, tomou raspação. Então sua mulher disse: conservas a tua integridade. Irmãos, eu acho que isso aqui que é o pior. Porque aquela que era para estar do lado dele, clamando a Deus por ele, vai levar ele a abandonar Deus. Por isso que eu falei, viu, irmão, a mulher também. E essa aqui, irmãos, olha, isso aqui, porque era a esposa dele, a mãe dos filhos dele, falando para ele amaldiçoar Deus. Mas eu vou perguntar aqui aos irmãos, hein? Será que nós não agiríamos também assim? Irmãos, por coisas bem menores. Já reclamamos, murmuramos, paramos de ler a palavra. Às vezes, irmãos, na luta da paixão, não tem nem vontade de orar, não tem nem vontade de ler a Bíblia, não tem nem vontade mais de ir nos cultos. Dói muito, muito sofrimento, muita aflição. Irmãos, eu tenho certeza que nenhum irmão aqui presente nessa noite, nem eu, nem vocês, passou pelo que esse homem passou. Eu não conheci ninguém ainda. Já visitei hospitais, já vi muitas pessoas em muito sofrimento. Mas, irmãos, sabe por quê? Ele conheceu a riqueza, ele conheceu a saúde, ele conheceu as bênçãos de Deus, os filhos, a comunhão dos filhos, era a bênção de Deus presente todo o tempo. Agora ele conhece não só a doença, a morte e a falência, como a esposa ali do lado dele, falando para ele amaldiçoar Deus. E não é só isso não, irmãos. Havia um terror presente, porque Satanás estava ali aterrorizando. Isso aqui que é pior, irmãos. É quando Satanás com seus demônios começam a vir. Lembra o salmista? Tem um salmo no versículo, Salmo 116, vem no meu coração agora. Coloca aí, por favor. Se eu não estou enganado, acho que é o versículo 3 do Salmo 116, que o salmista vai dizer, ó: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então é isso, não é só a doença ou ele ter perdido tudo que ele tinha, mas havia laços de morte, sabe, a presença ali de Satanás. Irmãos, algo que talvez você na sua dor passe por um pouquinho disso. Eu e você passamos. Na própria dor da Débora agora eu passei um pouquinho disso, mas irmão, não chega nem numa vírgulazinha, viu, Débora? Então louve a Deus, está aqui. Cante, só não pula, por favor. Oh, amados, que luta, que dor. E a mulher dele ainda ali no ouvido dele. Estou culpando aqui, falando que isso é da mulher, não. Tem homem também, que a mulher está na dor, ele que fica ali perturbando, o abençoado.
No caso aqui era ela, mas muitas vezes é o homem. E ela vai dizer, amaldiçoa Deus. Irmão, ela já perdeu há muito tempo. Ela já foi reprovada. Não consegue discernir a luta, a prova, a aflição. Quando estava tudo bem, ótimo, mas agora, amaldiçoa Deus, acabou tudo. Acabou, Jó. Não está vendo que acabou? Sei porque tu não morreu ainda, tu é um defunto aí, vivo. Fedorento ainda. Porque na hora que está bonitão, né, com riqueza, aquelas vestes, Jó devia usar, né, reais. Era rico, né? Os melhores perfumes da época. Talvez um perfume de boi, de vaca, não sei. Estou brincando, irmãos. Mas eu creio que desde aquela época já existiam as fragrâncias, né, perfumadas ali. Aquele homem rico, com aqueles banquetes, a mulher dele sempre respeitada. Os amigos de Jó, quando chegam, que eu já estou encerrando, irmãos, eles não reconhecem Jó. O texto fala isso aqui, ó. Levantando-se eles de longe, os olhos, não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Não reconheceram. Irmão, Jó era um tumor de pé ali, fedido e doloroso. E olha o que ele vai dizer para a esposa dele, diante de tanta dor. Versículo 10. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Irmãos, que palavra, né? Senhor, dá-me essa característica de Jó. Fala isso, mulher de Deus, homem de Deus aqui presente nessa noite. Ele fala como qualquer doido. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não o quê? Vamos falar junto essa parte do versículo, irmãos? Versículo de número, finalzinho do versículo 10. Olha aí, ó. Em tudo isso não pecou Jó contra o Senhor. Vamos lá? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Significa que o coração dele estava cheio de Deus. Porque um coração cheio de Deus glorifica a Deus com seus lábios, seja na hora da alegria, da tristeza, irmãos. E esse homem, na hora da dor, manteve a sua integridade. Ele adorou reconhecendo quem é Deus. Ele adorou reconhecendo que tudo que temos é dele. E ele adorou conservando a sua integridade, sem pecar contra o Senhor, sem amaldiçoar o Senhor, permanecendo firme no temor do Senhor, sabendo que o Senhor tudo pode. Ele tudo pode. Ele tudo pode, e os planos dele não podem ser frustrados, e que o nosso Redentor vive. Capítulo 19, versículo 25 de Jó, ele vai dizer isso, ó, capítulo 19, versículo 25, por favor. Porque eu sei que o meu Redentor, vamos falar todos juntos, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E olha o que ele vai dizer no capítulo 42, encerrando, irmãos. Olha o que ele vai dizer, irmãos, diante de tanta dor e aflição, ele não tinha sido curado, os filhos deles ainda não tinham sido restituídos, e olha o que ele vai dizer, então respondeu Jó ao Senhor, porque Jó vai fazer várias perguntas ao Senhor, mas sabe por que eu acho que Jó vai fazer várias perguntas ao Senhor, irmãos? Sabe por quê? Por causa daqueles amigos. Porque os amigos que foram lá para cuidar dele, vão encher a mente dele de coisas que não era real. Você pecou. Porque eles eram sábios, certamente conheciam teologia, né, irmãos? Você pecou, porque eles não conseguiam imaginar que Jó estivesse passando por tudo aquilo sem ter pecado. E você vai ver lá no final que o Senhor ordena que aqueles amigos fossem até Jó, para que Jó orasse por eles e oferecesse sacrifício para eles serem perdoados pelo Senhor. E é isso que vai ocorrer. Mas no capítulo 42, depois de Jó fazer os questionamentos dele, né,
E Deus só no silêncio, Deus só quietinho ali. Cuidado, irmão, quando você começar a questionar muito, e você não ouvir a voz de Deus, você não vai ouvir, não. Você não vai ouvir. Não vai ouvir. Para um pouco de ficar questionando muito e deixa Deus falar. Até que Jó deixou Deus falar. Porque ele vai fazer várias perguntas se você vai ler todo o capítulo. Mas ele permaneceu íntegro, fiel. Porque eram os amigos dele o tempo todo. Aí Jó vai dizer, poxa, então por que eu nasci? Por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Até que o Senhor vai falar, Jó, onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Onde você estava? Hein, Jó, onde é que você estava quando eu coloquei todas as estrelas no céu? Onde é que você estava, hein, membro da PIBAC? Quando Deus fez toda a criação. Então cuidado ao questionar Deus. E aí Jó vai dizer o que no capítulo 42, ó. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser, ó Senhor, que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados, continue a realizar eles na minha vida. Está vendo, irmãos? Cuidado com os seus lábios. Precisamos ter cuidado com os nossos lábios, que possamos ser como Jó. Ele não perdeu o controle da sua vida. Não perca a sua integridade por causa da prova que você está passando. Às vezes em minha prova a gente perde logo a integridade, irmãos. Abandona Deus, fala de vir nos cultos, volta a beber se bebia, ou volta a praticar imoralidade se tinha parado de praticar. Porque o que Satanás quer é tirar a sua integridade. Ele está aqui dizendo para Deus, Jó não é íntegro. E Deus está falando, Jó é íntegro, e Jó perdendo tudo, até a sua saúde, ele mantém a sua integridade. Pode continuar lá, por favor? Estamos encerrando já. Ele vai dizer, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Continua. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Já falando para o Senhor, Senhor, eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Irmãos, nós servimos ao Deus que tudo, eu não sei qual a luta que você está passando, mas eu sei que tu serve ao Deus que tudo pode. Então, em meio à sua dor, o que você deve fazer? Adorar. O que devemos fazer em meio à dor, igreja? Adorar, reconhecendo quem é Deus. Reconhecendo que tudo que temos pertence a Ele. E conservando a nossa integridade. Então, PIBAC, em meio à dor, adore ao Senhor. Fiquemos de pé e vamos adorar, louvando ao Senhor. Chamar o Ministério de Música. Mas antes de cantarmos, eu quero que você feche seus olhos. Qual é a dor que você está passando? A palavra nessa noite, ela diz que em meio à dor você deve adorar ao Senhor. Satanás pode estar com uma seta, um dardo maligno sobre a sua vida, ou ainda vai vir, mas saiba que a palavra de Deus diz assim, ó, se Deus é por nós, quem será? Deus está do seu lado. Se você continuar lendo o livro de Jó, vai ter uma hora que o Senhor vai falar, basta, chega, sai diabo, e vai dar tudo em dobro ao Jó. Olha lá, observe, Deus deu muito mais a ele, muito mais. Aí, só na parte dos filhos, que Jó tinha 10 filhos, aí Deus dá 10 filhos novamente. Então provavelmente o Senhor transformou o coração daquela esposa, né, irmãos? Agora a pergunta é, tudo Deus deu em dobro. Se ele tinha 10 ovelhas, passou a ter 20. Se ele tinha 20 bois, passou a ter 40. Mas e filho? Por que o Senhor continuou dando 10? Por que Deus não deu 20? Por que, igreja? Ele deu 10. E os 10 que morreram?
Ele era para ter dado o quê? 20. Então por que ele não deu 20? Porque os primeiros 10 estavam onde? No céu, irmãos. Os 10 que morreram continuam vivos. E Deus dobrou, deu mais 10. E lá no céu, Jó vai encontrar com quantos? Com 20, amado. Porque aquele que tem Jesus não morre. O irmão Irá falou isso aqui no culto. Então Deus não erra no cálculo não, irmãos. Se Deus desse 20 filhos, ia triplicar, no céu ele ia ter 30. Já parou para pensar nisso, igreja? Você que só quer ter um filhinho ou não quer ter nenhum, cuidado, no céu você vai ser pobrezinho, hein? Vamos louvar o Senhor. Deus abençoe a Pibac. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, feche os seus olhos, amado. Se eu me humilhar, se eu me sacrificar, oh, amados, por tão poucas coisas temos deixado nossa integridade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Oh, Pai, que possamos ser como teu servo Jó, Pai.
que em meio a tanta dor te adorou, reconhecendo o seu poder, a sua soberania, Senhor Deus, reconhecendo que tudo que ele tinha pertencia ao Senhor, ó Pai, e conservando a sua integridade, sabendo que tu é Deus, que tudo podes e que os seus planos não podem ser frustrados. Por isso, papai, console o coração do teu servo, da tua serva. Fortaleça o teu filho nessa noite abatido, Senhor, mas não destruído, Senhor Deus. De forma, Pai, que saiamos daqui, ó Pai, pelo poder da tua palavra, fortalecidos, firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, Pai. Abençoe, Senhor, cada família aqui. Abençoe a tua igreja e nos ensine, Pai, a te adorar, mesmo em meio à dor. Em nome de Jesus, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos na paz do Senhor. Se eu me